Audiolivro Justiça Divina, capítulo 56, Invocações. Ouviste opiniões contraditórias, referentes às invocações na doutrina espírita. Adversários gratuitos pretenderam insinuar que nos reuníamos imitando magos e sibilas da antiguidade, a explorar sortilégios e filtros supostamente milagrosos. Outros, sem analisar-nos os princípios, entenderam acreditar que tomamos os recursos psíquicos para exibições de hipnotismo vulgar, como se categorizássemos os medianeiros da nova revelação por jograis e fantoches. É imperioso anotar, contudo, que toda a formação espírita guarda raízes nas fontes do cristianismo simples e claro, com finalidades morais distintas, no aperfeiçoamento da alma, expressando aquele Consolador que Jesus prometeu aos tempos novos. Não admitas, portanto, pudéssemos converter as lições do Mestre em práticas e fórmulas cabalísticas. Todos os ensinamentos do Cristo vibram puros em nossos postulados, com os amplos desenvolvimentos que a codificação kardeciana lhes imprimiu. Em nossas assembleias, hipotecamos o apreço devido a todas as crenças e confissões. Respeitamos os irmãos da cristandade, que em postura determinada invocam a presença divina e a proteção dos espíritos santificados, em preces de confiança e cânticos de louvor. Respeitamos os irmãos do islamismo, que diversas vezes por dia invocam a bênção de Alá. Respeitamos os irmãos do budismo, que através da liturgia que lhes é própria, invocam a paz de Sakyamuni, o bem-aventurado. Respeitamos os irmãos do moisaísmo, que por vários preceitos invocam o amparo do Senhor Todo-Poderoso. Também nós, em nos associando, invocamos a inspiração do Divino Mestre e o concurso dos instrutores domiciliados na vida maior, a fim de que possamos orar e estudar a verdade, aprendendo por que oramos e cremos, de vez que na doutrina espírita, sem pompas de culto externo e sem rituais de qualquer procedência, somos chamados à fé, capaz de encarar a razão face a face. Quanto à atitude religiosa que abraçamos, de permeio com as indagações científicas e com as exposições filosóficas da nossa doutrina libertadora, ninguém pode olvidar que Allan Kardec, evidenciando a necessidade de aliança do raciocínio e do sentimento nas jornadas do espírito, iniciou a obra monolítica da codificação, perguntando pela essência de Deus. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 57, Purgatório. Aprendeste a venerar os heróis do passado e suspiras igualmente pelo ensejo de exaltar a virtude. Na senda cristã, rememoras o tempo glorioso dos mártires, invejando-lhes o destino. De outras vezes, sonha chegar no plano espiritual por sublime aparição de brandura, asserenando as almas impenitentes. Em muitas ocasiões, no limiar do repouso físico, pedes admissão ao serviço dos benfeitores desencarnados.
diligenciando o próprio adestramento em obras de instrução e consolo. Entretanto, quase nunca te lembras de que te encontras no mundo, assim como quem vive temporariamente no purgatório. Não precisas entregar a própria carne ao dente das feras, para demonstrares fé em Deus, e nem desvencilhar-te o corpo denso, a fim de exerceres os místeres da caridade. O amor infinito expressa-se em toda parte, e a terra em que respiras movimenta-se a pleno céu. Embora na parcela de luta que o passado te atribui ao presente, reflete no ideal de servir e surpreenderás o divino momento de auxiliar, seja onde seja. Tens, na própria casa, os pais sofredores, os filhos inquietos, os irmãos menos felizes e os parentes agoniados. Identificas no trabalho chefes irritadiços, subalternos amargos, clientela exigente e colegas enigmas. No campo social, relacionas amigos problemas, adversários gratuitos, companheiros frágeis e observadores intransigentes. E tanto nos becos mais simples quanto nas mais largas avenidas, segues ao lado de corações que a sombra enredou na tela das grandes provas. Todos, sem exceção, esperam de ti a migalha de amor e a esmola da paciência. Purgatório, purgatório. Todos nós, consciências endividadas, estamos nele. O remédio, porém, é o caminho da cura. Ajuda aos semelhantes para que os semelhantes te ajudem. Aqueles que nos rodeiam são hoje os grandes necessitados. Amanhã, contudo, é possível que os grandes necessitados sejamos nós. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 58. Precisamente. Diante das soluções aguardadas para amanhã, é imperioso atender aos problemas de hoje. Declaras-te sobre manchas morais e foges de servir, quando precisamente a vida nos descerra o ensejo de auxiliar. Para que o suor, na prática do bem, nos dissipe as nódoas do coração? Confessa-te em débitos lamentáveis e desertas das boas obras, quando precisamente dispomos da oportunidade de agir a benefício dos semelhantes, a fim de que venhamos a alcançar o resgate preciso. Asseveras-te em falta grave e acolhes-te à intolerância, quando precisamente, no exercício da bondade para com os outros, é que obteremos desculpa em favor de nós mesmos. Afirmas-te frágil, quando precisamente por isso é que as tribulações nos sitiam à estrada, a fim de que saibamos conquistar o apoio da fortaleza. Dizes-te inútil, quando precisamente, para que nos façamos prestativos e valiosos, é que possibilidades inúmeras de trabalho nos rodeiam em cada dia. Acusas-te ignorante, quando precisamente, para que nos instruamos, é que as experiências difíceis nos desafiam em toda parte. Não te isoles a pretexto de imperfeição. O discípulo permanece no educandário, precisamente para aprender.
e em todo o educandário, as lições seguem curso normal, conforme o programa que as preceitua. Ao aluno aplicado, passaporte de competência. Ao aluno vadio, convite à repetição. Assim também conosco. A vida é a escola de nossas almas. Quem quiser pode aproveitá-la em todas as circunstâncias. O tempo, contudo, assemelha-se ao professor equilibrado e correto que premia o merecimento. Considera o esforço, reconhece a boa vontade e respeita a disciplina, mas não cria privilégio e nem dá cola a ninguém. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 59. Nós todos. Espíritos imperfeitos. No círculo das paixões que agitam na terra, somos nós todos. Abriste a outrem o túnel da paciência e não te furtaste ao desespero, quando o tempo te trouxe o dia da prova. Receitaste heroísmo ao companheiro dilacerado e acolheste a revolta, quando te beliscaram a pele. Pregaste desinteresse aos que ajuntaram alguns vinténs e esqueceste os necessitados, quando a fortuna te procurou. Estranhaste o procedimento culposo dos vizinhos e resvelaste em mais baixo nível na hora da tentação. Por isso mesmo, qual nos acontece, ao toque da verdade, tens a luz na esperança, na dor da insatisfação. No entanto, apesar dos mais duros conflitos de consciência, prossegue indicando o bem. Exercício na escola é base do ensino. Aluno desanimado perde a lição. Fazendo luz para os outros, acabamos medindo a sombra que nos é própria. Não admitas que nós, os amigos desencarnados, estejamos com quem fala de palanque blindado, a praça indefesa. Obreiros da mesma obra, servimos em duas frentes. Choras pelos que viste partir. Choramos nós pelos que ficaram. Trabalhamos por ti, a cujo passo recorreremos em nova encarnação. Trabalhas por nós, que seremos teus filhos. Imperioso purificar-nos para o voo supremo aos mundos felizes. Tanto aí quanto aqui, é preciso aprender, sofrendo, e subir, resgatando. Assim, pois, diante do irmão caído no mal, compadece-te dele e ensina o bem, mesmo que o mal ainda te ensombre. A compaixão mostra o caminho da caridade, e sem caridade uns para com os outros, não há segurança para ninguém. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 60. Desencarnados em trevas. Desencarnados em trevas, insulados no remorso, detidos em amargas recordações, jungidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. Eram donos de palácios soberbos e sentem-se aferrolhados no estreito espaço do túmulo. Mostravam-se insensíveis nos galarins do poder e derramam o pranto horizontal dos caídos. Amontoavam haveres e agarravam-se, agora, aos panos do esquife.
possuíam rebanhos e pradarias e jazem num fosso de poucos palmos. Despejavam fardos de dor nos ombros sangrentos dos semelhantes e suportam chorando os mármores do sepulcro a lhes partirem os ossos. Estadeavam ciência inútil e tremem perante o desconhecido. Devoravam prazeres e gemem a sós. Exibiam títulos destacados e soluçam no chão. Brilhavam em salões engrinaldados de fantasias e arrastam-se estremunhados ante as sombras da cova. Oprimiam os fracos e não sabem fugir à gula dos vermes. Eram campeões da beleza física e procuram, debalde, esconder-se nas próprias cinzas. Repoltreavam-se em redes de ouro e estiram-se, atarantados, entre caixas de pó. Emitiam discursos brilhantes e gaguejam agora. Deitavam sapiência e estão loucos. Nada disso, porém, acontece porque algo possuíssem, mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas. Não se perturbam porque algo tiveram, mas sim porque retiveram isso ou aquilo, sem ajudar a ninguém. Se podes verificar a tortura dos desencarnados em trevas, aproveita a lição. Não sofrerás pelo que tens, nem pelo que és. Todos colheremos o fruto dos próprios atos, no que temos e somos. Onde estiveres, pois, faze o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além, aflito e desorientado, e aprenderás em silêncio que todo egoísmo gera o culto da morte.